Graça e a paz, amados irmãos e irmãs. Gracia y paz, amados hermanos y hermanas. Um privilégio novamente estar com vocês. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes. Não fazia parte dos nossos planos no Brasil No hacía parte de nuestros planes en Brasil para estar nesse tempo com vocês agora. para estar en este momento con ustedes ahora. Mas que bom que nós vivemos pelos planos do Senhor e não pelos nossos. Pero qué bueno que nosotros vivimos es por los planes del Señor y no por los nuestros. Estamos sempre em oração para que o Senhor faça todos os arranjos. Estamos siempre en oración para que sea Él quien haga todos los arreglos. Ainda que sim, planejamos, Y aunque nosotros hacemos una planeación, porque precisamos ter responsabilidade com a obra do Senhor, porque necesitamos ser responsables con la obra del Señor, porém sempre procuramos estar atentos a Ele. sin embargo siempre intentamos estar atentos a Él. Então aceitamos o convite de vocês para estarmos aqui. Entonces aceptamos la invitación de ustedes para estar aquí. Dessa vez minha esposa Miriam não conseguiu estar. Esta vez mi esposa Miriam no logró estar aquí Envia caloroso saudação para vocês. y Uma envía calorosa. calurosos saludos para ustedes. E também minha filha Jéssica e Jonathan Y también mi hija Jessica y Jonathan e os irmãos em Montemor. y los hermanos allí en Montemor. E também muitos irmãos no Brasil que estão orando por esse tempo. Y también muchos hermanos de Brasil que están orando por este tiempo. Então que o Senhor nos ajude por sua graça Entonces que el Señor nos ayude por su gracia a cumprir sua vontade. a cumplir su voluntad. Eu queria expressar a minha alegria e por ver o encorajamento de vocês. Y yo quería también expresar mi alegría y Por ver o encorajamento, por ver el ánimo en ustedes a perseverança de vocês. y la perseverancia de ustedes. Sei que os irmãos tiveram muitas oposições Y sé que los hermanos tuvieron mucha oposición e ainda assim perseveraram até o fim. y aún así perseveraron hasta el fin. Então que o Senhor abençoe o esforço de cada de vocês. Entonces que el Señor bendiga el esfuerzo de cada uno de ustedes. Vamos abrir a palavra do Senhor Vamos a abrir la palabra del Señor no livro de Jeremias, capítulo 1. en el libro de Jeremías, capítulo 1. Nós vamos inicialmente do versos 11 a 15. Inicialmente vamos a leer los versos del 11 al 15. O Senhor faz uma pergunta a Jeremias. El Señor le hace una pregunta a Jeremías. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você vê, Jeremias? La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Jeremias 1, versos 11 a 15. Estamos en Jeremías 1, versículos 11 al 15. Respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. E então o Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você vê? Y vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Jeremias capítulo 24, versículo 3. Y ahora Jeremías capítulo 24, versículo 3. Então o Senhor me perguntou: Y me dijo Jehová: o que você está vendo, Jeremias? E Que eu ve- respondi: figos. Os figos bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. O que você vê, Jeremias? ¿Qué ves tú, Jeremías? Vamos orar ao Senhor. Vamos a orar al Señor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Padre, en el nombre de Jesucristo, nós nos colocamos totalmente em Tuas mãos. nos ponemos totalmente en tus manos. Rogamos que o Senhor tenha compaixão de nós. Rogamos que tengas compasión de nosotros, Possa nos suprir com a graça do Senhor. que nos puedas suplir con tu gracia, Señor. Que o Espírito Santo possa governar esse ensinamento
que el Espíritu Santo pueda gobernar esta enseñanza, e também esse lugar e cada um de nós. también este lugar y cada uno de nosotros. Que os nossos olhos sejam abertos. Que nuestros ojos sean abiertos. Temos grande necessidade de conhecer e ver o Senhor. Tenemos mucha grande necesidad de conocer y ver, Señor. Ajuda-nos nessa manhã. Ayúdanos en esta mañana. Também cuide das crianças También cuida de los e de niños cada um de nós. y cada uno de Nós nosotros. repreendemos o inimigo. Defiéndenos del enemigo. Nós repreendemos o inimigo. Nosotros reprendemos al enemigo. Todo espírito de inquietação, Todo espíritu que inquiete, para que somente a presença do Senhor possa encher esse lugar. para que solamente la presencia del Señor pueda llenar este lugar. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amém. Amén. Não teremos tempo para estudar o livro de Jeremias. No tendremos tiempo para estudiar el libro de Jeremías E de fato não é a minha intenção no momento. y de hecho tampoco es mi intención en el momento. Mas nós vamos aproveitar algumas lições Pero vamos a aprovechar algunas lecciones que o Senhor tratou com Jeremias que el Señor trató con Jeremías e certamente deixou registrado nas Escrituras y ciertamente dejó registrado en las Escrituras para mostrar maneiras que ele trata com seu povo. para mostrar las maneras en las que Él trata con su pueblo. E assim também cada um de nós possamos aprender algo dele. Y que de la misma manera nosotros también podamos aprender algo de Él. No seu chamamento inicial, En su llamado inicial, ele faz perguntas a Jeremias. Él le hizo unas preguntas a Jeremías. Jeremias, o que você está vendo? Jeremías, ¿qué estás viendo? E essa é uma pergunta que o Senhor também faz para nós nesse tempo. Y esa también es una pregunta que el Señor nos hace a nosotros en este O momento. que você está vendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Para onde você está olhando? ¿Hacia dónde estás mirando? Porque Jeremias estava num contexto muito difícil. Porque Jeremías está en un contexto muy difícil. Provavelmente ele nasceu na época de Manassés, Probablemente él nació en la época de Manasés, o pior dos reis de Judá. el peor de los reyes de Judá. Então a sua infância foi traumática. Entonces su infancia pudo ser traumática. Ainda que ele estava sendo treinado para ser um sacerdote, Y aunque él estaba siendo entrenado para ser un sacerdote, mas a herança que ele recebia do reinado de Manassés la herencia que él estaba recibiendo del reinado de Manasés certamente estava formando um espírito de medo e de timidez em Jeremias. ciertamente estaba formando como un espíritu de miedo y de timidez en Jeremías. Muitas das coisas que fazemos na vida Y muchas de las cosas que hacemos en la vida são consequência da herança que herdamos. son consecuencia de esa herencia que heredamos. Ou seja, aquilo que nós vimos nos nossos pais e também na sociedade. O sea, todo aquello que nosotros vimos de nuestros padres y también de la sociedad. Então, aqueles do povo do Senhor que nasceram num tempo de crise espiritual, Entonces ellos eran un pueblo del Señor que nacieron en un momento de crisis espiritual certamente a nossa visão será turva, será escura. y ciertamente de esa manera nuestra visión será turbia, será como oscura. Jeremias profetizou por cerca de 40 anos. Y Jeremías estuvo profetizando por aproximadamente 40 años. Ainda que teve um rei bom, que foi Josias, Aunque tuvo un rey bueno que fue Josías, seu contexto era terrível. su contexto era terrible. Ainda que Josias restaurou algumas coisas no reino de Deus, Y aunque Josías restauró algunas cosas en el reino de a Dios, realidade espiritual do povo de Deus era fraca. la realidad espiritual del pueblo de Dios era débil. Então, quando o Senhor chamou Jeremias, Entonces cuando el Señor llamó a Jeremías, vamos ver a partir do versículo 1, lo vemos ahí a partir del versículo 1, que diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Ou seja, é um livro pessoal O sea, es un libro personal e está mesclado as profecias de Jeremias donde mezcla las profecías de Jeremías com a história da sua pessoa con la historia de su persona e com também o contexto histórico do seu povo. y al mismo tiempo cuenta el contexto histórico de su pueblo. Jeremias profetizou um tempo tão longo como Isaías, Porque Jeremías profetizó durante un tiempo largo igual que el de Isaías, mas o seu perfil não era de um profeta. pero su perfil no era el de un profeta. Era muito amoroso Él era muy amoroso e alguém muito tímido. y alguien muy tímido. Normalmente os profetas têm um rosto como de bronze, Y normalmente los profetas tienen un rostro como de bronce, mas Jeremias tinha um rosto como de uma criança. pero Jeremías tenía un rostro como el de un niño. Seu coração não era como o de um leão, Su corazón no era como el de un león, mas era de uma criança cheia de compaixão. sino que era como el de un niño lleno de compasión. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano
do reinado de Josias. Y la palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, E rei de Judá. y rey de Judá, Veio também en el año 13º de su reinado, le vino también en días de Joacim. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Y eso fue hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Então você vê que o contexto histórico de Jeremias era terrível. Entonces aquí podemos ver que el contexto histórico de Jeremías era terrible. Nesse contexto, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: En ese contexto es que viene la palabra del Señor a Jeremías diciendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Então o Senhor, na sua presciência, ele viu Jeremias antes dos tempos. Entonces aquí dice el Señor, en su presencia vio a Jeremías antes de los tiempos. Mas quando Jeremias olha para ele mesmo, Pero cuando Jeremías ora, ele diz: Eu sou completamente inadequado. dice: yo soy completamente inadecuado. Para onde Jeremias estava olhando? ¿Para dónde estaba mirando Jeremías? Jeremias estava olhando para ele mesmo, Jeremías estaba mirando a sí mismo, diante da situação terrível do seu povo. delante de una terrible situación de su pueblo. Quando Jeremias olha para ele mesmo, Y cuando Jeremías se mira a sí mismo, ele atribui a si dois adjetivos. él se atribuye a sí mismo dos adjetivos. Em primeiro lugar, não sei falar. En primer lugar, él dice: yo no sé hablar. Em segundo lugar, eu sou uma criança. En segundo lugar, dice: yo soy un niño. Ou seja, um profeta tem que saber falar. O sea, un profeta tiene que saber hablar, Ele será um porta-voz de Deus. porque será un portavoz de Dios. E ele deve ser um homem maduro. Y él tiene que ser un hombre maduro. O Senhor está dizendo: você é um profeta. Eu chamei você para ser um profeta. Y el Señor le está diciendo: tú eres un profeta, yo te llamé para que fueras un Mas ele está profeta. dizendo: eu não sei falar. Pero él está diciendo: yo no sé hablar. Eu não passo de uma criança. Yo no paso de ser un niño. É interessante que os estudiosos mostram para nós Y es interesante que los más estudiosos nos muestran que não era que exatamente Jeremias fosse uma criancinha, que no era que exactamente Jeremías fuera un niño, mas que a palavra no hebraico mostra que ele tinha cerca de 16 a 20 anos. sino que los estudiosos muestran que él tenía aproximadamente entre 17 y 20, 16 a 20. 16 a 20 años. Ou seja, era só um jovem O sea, era un joven. e ainda não tinha atingido aquele tempo maduro para ser, inclusive, um sacerdote. Y no había llegado aún a ese tiempo maduro incluso para ser un sacerdote, Muito menos um profeta. y mucho menos un profeta. Então, quando Jeremias olha para ele, Entonces, cuando Jeremías se mira a sí mismo, ele está num choque agora diante da palavra do Senhor. está en un choque contra la palabra de Dios. Porque ele começou a ser treinado para ser um sacerdote desde criancinha, Porque desde niño él fue entrenado para ser un sacerdote, mas não foi treinado para ser um profeta. pero no fue entrenado para ser un profeta. Então ele não era capaz nem para ser um sacerdote agora e muito menos um profeta. Entonces, en ese momento él no era ni siquiera capaz ni de ser un sacerdote, ni mucho menos un profeta. Mas Deus tem essa santa mania. Pero Dios tiene esa santa manía. Ele chama as coisas que não são Él llama a esas cosas que no para son confundir aquelas que são. para confundir aquellas que son. Chama as coisas fracas e desprezíveis Llama a aquellas cosas débiles y para despreciables confundir aqueles que se acham fortes. para confundir a aquellos que se hallan fuertes, que se Você creen lembra fuertes. quando o Senhor chamou Moisés? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor llamó a Moisés? Ele também falou: não, eu não sou adequado. Él también dijo: no, yo no soy adecuado. Eu não sei nem falar. Yo ni siquiera sé hablar. E Deus ficou irado com Moisés. Y Dios se airó con Moisés. Parece que Jeremias aprendeu isso com Moisés. Y parece que Jeremías está imitando esta misma conducta de Que Moisés. Jeremias, sendo treinado para ser um sacerdote, Porque Jeremías estaba siendo entrenado para ser un ele sacerdote conheceu muito bem as Escrituras. y él conocía muy bien las escrituras. Ele também lembrou, provavelmente, de Gideão. Él De Gideão. heredó. Jeremias se lembrou, Ok, y Jeremías posiblemente ahí también estaba recordando a Gedeón. porque quando o anjo do Senhor chamou Gideão, Porque el ángel del Señor cuando llamó a Gedeón, não, eu sou de uma casa muito pequena. ¿el qué?
sou de uma casa, uma família muito pequena. Y él siendo de una casa, de una familia muy pequeña, Eu também não sou adequado. él también dijo, yo no soy adecuado. E Gideão teve que fazer algumas provas com o Senhor. Y Gedeón tuvo que hacer unas pruebas con el Señor. Então, a história da obra de Deus com seu povo Entonces la historia de la obra de Dios con su pueblo está repleta com essa maneira de Deus trabalhar, está repleta con esta manera en que Dios trabaja, de chamar os pequeninos e fracos. de llamar a los pequeños y a los débiles. E agora nós temos que considerar uma coisa, Y ahora debemos considerar algo, porque o Senhor responde a Jeremias. porque el Señor le responde a Jeremías. Versículo 7, mas o Senhor me disse, En el versículo 7 dice, y me dijo Jehová, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Então, quando você olha Jeremias, você tem uma tese. Entonces usted mira a Jeremías. Tem uma tese. Una tesis. É uma confissão. Usted mira a Jeremías y puede llegar a una confusión. Mas quando você vê Deus, Pero cuando usted ve a Dios, você tem antítese, usted tiene lo contrario. o contrário. E aí você tem que juntar a tese de Jeremias e a antítese de Deus, Usted tiene que juntar como esa tesis de Jeremías y la antítesis de Dios, e você vai ter uma síntese. y usted va a tener una síntesis. Assim é a verdade. Y esa es la verdad. Uma coisa é você falar aquilo que você está vendo, Una cosa es usted hablar acerca de lo que está viendo e aí você acha que isso é verdade. y usted cree que eso es verdad. Então Deus apresenta o outro lado, a antítese. Pero ahí llega Dios y presenta el otro lado, la antítesis. Aí você tem um choque. Y ahí usted va a tener un E choque. você vai encontrar que a plenitude da verdade Y ahí usted va a encontrar que la plenitud de la verdad é o equilíbrio entre essas duas realidades. es ese equilibrio entre esas dos realidades. Isso é a verdade. Esa es la verdad. Assim também é a verdade de Deus. Y así también es la verdad de Dios. O Senhor Jesus também falava, El Señor Jesús también decía, em verdade vos digo. en verdad os digo. Porque os fariseus falavam um aspecto da verdade Porque los fariseos hablaban un aspecto de la e verdad desprezava a percepção de Deus. y despreciaban la percepción de Dios. Então Jesus falava a verdade objetiva das Escrituras, Entonces Jesús decía la verdad objetiva de las mas Escrituras, a interpretação espiritual que ele dava. más la interpretación espiritual que él le daba. Então você tem a tese, a antítese e a síntese. Entonces ahí usted tiene la tesis, la antítesis y la síntesis. Quando Jeremias olhou a situação dele Cuando Jeremías vio su situación como apenas um jovem, como siendo apenas un joven, e quando ele olha o processo de cativeiro do povo de Deus, y cuando él ve ese proceso de cautividad del pueblo de e Dios, quando ele lembra da história de Manassés, cuando él recuerda la historia de Manasés, era praticamente impossível ter um tempo de glória no meio do povo de Deus. era prácticamente imposible tener un tiempo de gloria en medio del pueblo de Deus Dios. pergunta a Jeremias, para onde você está olhando? Entonces Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué estás viendo? ¿Hacia dónde estás mirando? O que você vê, Jeremias? ¿Qué es lo que estás viendo, O Senhor Jeremías? está corrigindo a visão de Jeremias. El Señor está corrigiendo la visión de E Jeremías. agora o Senhor está mostrando a visão que Deus tinha do seu povo. Y ahora Dios le está mostrando la visión que él tenía de su pueblo. Então nós temos uma realidade histórica Entonces tenemos una realidad histórica e nós temos uma realidade sobrenatural ou espiritual. y tenemos una realidad sobrenatural o espiritual. Aquela visão de Deus para Jeremias Aquella visión de Dios para Jeremías deveria corrigir a sua visão natural. que vendría a corregir su visión natural. E agora Deus vai mostrar as coisas que vão acontecer no futuro. Y ahora Dios le va a mostrar lo que va a acontecer en el futuro. E isso dará poder a Jeremias Y eso le va a dar poder a Jeremías para ele ser um profeta. para él ser un profeta. Normalmente um profeta fala aquilo que ele está vendo. Y nuevamente un profeta habla lo que está viendo. E o que ele está vendo está muito acima da realidade natural. Y lo que él está viendo está muy por encima de la realidad natural. Não diga que você é uma criança. No diga que eres un niño. Ou seja, essa sua identidade não é correta. O sea, esa identidad que tú tienes no es correcta. Essa é uma consciência de um homem fraco. Esa es la conciencia de un hombre débil. É a consciência de alguém que confia em si mesmo Es la conciencia de alguien que confía en sí e mismo você depende das circunstâncias exteriores para caminhar. y
Y usted depende de las circunstancias exteriores para caminar. Deus está corrigindo tudo isso. Y Dios está corrigiendo todo eso. A sua identidade Su identidad precisa ser aquela identidade que Deus deu. necesita ser esa identidad que Dios le dio. E não pode viver pelas circunstâncias, Y usted no puede ver sus circunstancias. porque Deus cumprirá a sua palavra sobre a terra. Porque Dios cumplirá su palabra sobre la tierra. Então ele segue falando a Jeremias. Entonces le continúa hablando a Jeremías. Versículo 8, não tenha medo de ninguém, En el versículo 8 dice, no temas delante de ellos, mesmo que venham reis perversos porque aunque vengan reyes perversos e reinos pagãos, y reinos paganos, não tenha medo de ninguém, no tenga miedo de ellos, porque eu estou com você para livrá-lo, porque contigo estoy para librarte, diz o Senhor. dice Jehová. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, eis que põe as minhas palavras na sua boca. he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Você lembra também que Isaías já era um profeta? Usted recuerda también que Isaías era Um profeta. un profeta. Mas chegando no capítulo 6 de Isaías, Pero llegando al capítulo 6 de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, el año en que murió el rey ele Usías, viu os céus abertos, él vio los cielos o abiertos Senhor assentado no alto e sublime trono. y el Señor sentado en un trono alto y sublime. Suas vestes enchiam o templo. Sus vestiduras llenaban todo el templo. E ele escutou uma voz: Y él escuchó una voz. quem poderá ir por nós? ¿Quién podrá ir por nosotros? Então Isaías fala: eis aqui estou, envia-me a mim. Y Isaías dice, he aquí, envíame a mí, heme aquí. Mas quando ele tem uma visão clara do Senhor, Pero cuando se tiene una visión clara del Señor, ele cai por terra, él cae al suelo, porque ele se vê completamente incapaz. porque se ve totalmente incapaz. Ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, Él habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos e ele também tinha lábios impuros. y él también tenía labios inmundos. Então o anjo do Senhor vem com uma brasa e toca na boca de Isaías. Y viene un ángel del Señor con una brasa y toca la boca de Isaías. Então uma coisa é você ver um profeta antes dessa visão Entonces, una cosa es usted ver a ese profeta antes de aquella visión e depois dessa visão. y otra después de esa visión. E a sua boca foi tocada por uma brasa viva. Porque su boca fue tocada por una brasa viva. Agora você está encontrando que Jeremias também. Y ahora usted está viendo aquí que a Jeremías le ocurrió lo mismo. Versículo 9. Então o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. En el versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Que maneira maravilhosa do Senhor trabalhar. Y qué manera maravillosa en la que trabaja el Señor. Poderíamos dizer que Jeremias talvez seria um grande teólogo do seu tempo. Podríamos decir que quizás Jeremías era un gran teólogo de su tiempo. Ele conhecia profundamente as Escrituras. Él conocía profundamente las Foi escrituras. treinado para ser um Fue sacerdote entrenado para ser un desde sacerdote criancinha. desde niño. Mas ele precisava de uma visão gloriosa do Senhor Pero él necesitaba tener una visión gloriosa del Señor e precisava ter os seus lábios tocados pelo Senhor. y necesitaba que sus labios fuesen tocados por el Ou Señor. seja, a sua interpretação era baseada no que ele entendia das Escrituras O sea, su interpretación estaba basada en lo que él entendía de las e o escrituras que ele via no seu contexto. y lo que él veía de su contexto. Mas seu contexto era tão negativo. Pero su contexto era tan negativo. Mas agora que ele viu o Senhor, Pero ahora que él ve al Señor, agora que a palavra de Deus chegou a ele, ahora que la palabra de Dios llega a él, agora ele passa a ter uma reinterpretação da realidade. ahora él pasa a tener una reinterpretación de la realidad. Você lembra de Saulo? Usted se recuerda Saulo. a Saulo. Também foi um homem criado aos pés de Gamaliel. También fue un hombre que fue criado a los pies de Gamaliel. Conhecia profundamente as Escrituras. Conocía profundamente las Era um escrituras. grande erudito, Era un gran erudito. mas estava perseguindo o povo de Deus. Pero estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Porque o seu conhecimento, Porque su conocimiento, vinculado à história que ele vivia na época, vinculado a esa historia que él vivía en esa época, estava dando uma má interpretação da obra de Deus. y estaba dando una mala interpretación a la obra de Dios. Até que no caminho de Damasco, Hasta que yendo por Damasco, então os céus se abriram los cielos se abrieron e o Senhor se revelou a Saulo. y el Señor se le reveló a Saulo. Ele cai por terra Él cae al suelo porque a luz era mais resplandecente que o sol de meio-dia. porque esa luz era más resplandeciente que el sol de mediodía. Então o Senhor lhe pergunta: Entonces el Señor le pregunta, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quem és tu, Senhor? ¿Quién eres tú, Señor? É interessante que essa resposta, quem és tu, Senhor? Y es interesante esa respuesta que él da, ¿quién eres tú, Señor? Porque Senhor, no original, é soberano Senhor.
Porque Señor, esa palabra Señor, en el original se significa como soberano Señor. E é interessante que ele não sabia quem era, Y es interesante porque él no sabía quién era. mas a voz e a maneira que ele recebeu a intervenção Pero esa voz y la manera en que recibió la intervención só poderia ser o Senhor. solo podría ser del Señor. E o Senhor falou, eu sou Jesus a quem você persegue. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Agora você imagina a reinterpretação na mente de Paulo. Ahora imagínense esa reinterpretación en la mente de Pablo. Paulo, como um bom judeu, Pablo, como un buen judío, ele cria num único Deus. él creía en el único Dios. Mas como crê em três pessoas distintas, formando um único Deus? Pero ¿cómo se creen tres personas distintas formando un único Dios? Como pode Jesus se dizer, eu sou o Senhor? ¿Cómo podría Jesús decir yo soy el Señor? O Senhor que Paulo cria que serviu durante todo esse tempo. El Señor que Pablo había creído que había estado sirviendo durante todo ese tiempo. E esse Jesus que Saulo estava perseguindo, Y ese Jesús que al mismo tiempo estaba persiguiendo. ele era um herege, ele era um falso profeta até então. Él era un hereje, un falso profeta hasta ese momento. Era um impostor. Él era un impostor. É isso que Paulo aprendeu. Y eso fue lo que Pablo aprendió. Paulo está perseguindo o povo de Deus, achando que está fazendo um trabalho bom para Deus. Y Pablo estaba persiguiendo el pueblo de Dios creyendo que estaba haciendo un buen trabajo para Dios. Agora toda a sua teologia está sendo reinterpretada. Ahora toda su teología estaba siendo reinterpretada. O Senhor do Antigo Testamento, El, o Senhor do Antigo el Testamento, Señor del Antiguo que Testamento, apareceu a Moisés como o grande eu sou, que se le apareció a Moisés como el gran yo soy, agora apareceu a Paulo. ahora se le aparece a Pablo, Ele é 100% Deus e 100% homem. que él era 100% Dios y 100% E hombre. ele agora está conhecendo algo sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Y ahora está conociendo algo sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Meu Deus, eu imagino o choque teológico na cabeça de Paulo. Y Dios mío, yo imagino el choque teológico de Pablo. Aquele que até então era um herege é o Senhor soberano. Aquel que hasta ese momento era un hereje, ahora era el Señor soberano. E aqueles que eu estava perseguindo e matando é o corpo de Cristo. Y aquellos a quienes yo estaba persiguiendo y matando son el cuerpo de Cristo. Ou seja, todas as profecias e tipologia do Antigo Testamento O sea, todas esas profecías y toda la tipología del Antiguo Testamento estavam se cumprindo em Cristo. se estaban cumpliendo en Cristo. Paulo entendia de tudo isso, Y Pablo entendía todo eso, mas não tinha uma interpretação vinda do próprio Deus. pero no tenía esa interpretación que venía del propio Dios. Então, Paulo também é uma espécie de Jeremias nesse contexto. Entonces Pablo también es como una especie de Jeremías en este contexto. Ele só está vendo caos e problema. Él solamente está viendo caos y problemas. A diferença entre ele e Jeremias é que Paulo se achava grande La diferencia entre él y Jeremías era que Pablo sí se creía superior e Jeremias se sentia uma criança. y Jeremías se sentía un niño. Mas também Paulo foi levantado como um profeta. Pero también Pablo fue levantado como E profeta agora ele precisava reinterpretar todas as coisas no seu contexto. y ahora él necesitaba reinterpretar todo lo que sabía en ese contexto. Agora, prosseguindo com Jeremias, Ahora seguimos con Jeremías. eis que põe as minhas palavras na tua boca. Verso 9. Y en el 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Até então, a palavra de Deus estava na mente de Jeremias. Hasta ese momento la palabra de Dios estaba solo en la mente de Jeremías, Foram seus professores que colocaram a palavra na sua mente. porque fueron sus profesores quienes pusieron la palabra en su mente. Muito bom isso aí. Y eso es algo muy bueno. Mas agora Deus estava trazendo revelação dessa palavra. Pero ahora Dios estaba trayendo la revelación de esa palabra. E ele teria uma palavra viva na sua boca. Y él tenía una palabra viva en su boca. Versículo 10. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos Y en el versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar e derrubar, para arrancar y para destruir, para destruir e arruinar, para arruinar y para derribar, e também para edificar e plantar. y también para edificar y para plantar. 4 aspectos do ministério de Jeremias seriam negativos. ¿Cuántos aspectos del ministerio de Jeremías serían negativos? Seriam 4. Serían 4 E 2 seriam positivos. y 2 serían positivos. Ele deveria arrancar e derrubar, Él debería arrancar y destruir, para destruir e arruinar. para arruinar y derribar. Teria muito trabalho. Él tendría mucho trabajo. São muitas coisas que o povo de Deus herdou
Fueron muchas cosas que el pueblo de Dios com heredó uma interpretação equivocada. con una interpretación equivocada. Ainda que parecia ser a obra de Deus, Aunque parecía ser la obra de Dios, muita coisa teria que ser destruída. mucho de eso tendría que ser destruido. E também para edificar e plantar. Y también para edificar y plantar. Ou seja, não pode edificar sem destruir primeiro. O sea que no puede edificar sin destruir primero. Não pode plantar sem primeiro arrancar No puede plantar si antes no se arranca aquilo que não deveria ser plantado. aquello que no debería ser plantado. Então o Senhor segue falando com Jeremias. Entonces aquí Dios sigue hablando con Jeremías. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: La palabra de Jehová vino a mí diciendo: O que você está vendo, Jeremias? ¿qué ves tú, Jeremías? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Agora lembre-se que Jeremias foi treinado para ser sacerdote. Ahora recuerde que Jeremías fue entrenado para ser un sacerdote. O Senhor faz uma pergunta: o que você está vendo? Y el Señor le hace una pregunta: ¿qué estás viendo? Deus não faz nada por acaso, não? Y Dios no hace nada por casualidad. Ele está mostrando uma vara de amendoeira para Jeremias. Él está mostrando a Jeremías una vara de almendro. Você lembra o que aconteceu com Moisés no livro de Números 17? ¿Ustedes recuerdan lo que aconteció con Moisés en Números 17? Todos achavam que poderiam servir o Senhor e eram santos. Todos creían que podrían servir al Señor y a los santos. Não era a exclusividade de Moisés e Arão, simplesmente, No era algo que fuera exclusivo solamente de Moisés y de Aarón, ou a tribo de Levi. o incluso de la tribu de Leví. Não, de fato o Senhor chamou o seu povo para ser santo No, de hecho, el Señor llamó a su pueblo para que fuera e um santo reino sacerdotal. y un reino sacerdotal. Mas não pode imperar a democracia. Pero no puede reinar la democracia, É Deus que escolhe e estabelece ordem na sua casa. porque Dios mismo es quien establece un orden en su casa. Então ele falou para cada de um príncipe daquelas tribos Entonces Él habló para cada uno de los príncipes de aquellas tribus trazer uma vara de amendoeira e colocar diante do y Senhor. que cada uno trajera una vara de almendro y la pusieran delante del Eles Señor. deixaram ali durante toda a Y noite. tenían que dejarla allí durante toda la noche. E a vara que florescesse e tivesse flor e fruto pela manhã, Y aquella vara que tuviese flor y fruto en la mañana, essa seria a vara da autoridade que Deus escolheu. esa sería la vara de la autoridad que Dios escogió. Foi a vara de Arão representando a tribo de Levi. Y fue la vara de Aarón representando a la tribu de Leví. Esse pé de amêndoa ou amendoeira, Esa rama de planta. almendra o esa planta de almendra ela é muito significativa, era algo muy significativo, porque é uma árvore que dá fruto primeiro do que todas as outras. porque es un árbol que da fruto antes que todas las demás. Ela anuncia uma nova fase. Era en realidad como un nuevo rostro, una nueva cara. Então, nesse período aqui, Entonces aquí en este periodo, quando o Senhor dá esse sinal para Moisés e o seu povo, cuando Dios le da esta señal a Moisés y al pueblo, é como que falasse: olha, todos vocês são como uma vara. es como si Dios les hubiera dicho: todos ustedes son como una vara. Se não tem fruto, está morto. Si no tienen fruto, están muertos. Ninguém pode me servir com seu próprio esforço. Nadie me puede servir en su propio É esfuerzo. necessário haver vida e ressurreição. Es necesario que haya vida y resurrección. Somente a autoridade de Deus pode levar alguém a servir a Deus. Solamente la autoridad de Dios puede llevar a alguien a servir a Dios. Então, quando Deus está falando com Jeremias, Entonces, cuando Dios está hablando con Jeremías, claro, Jeremias conhecia essa história. y claro que Jeremías conocía esta historia. O que você está vendo, Jeremias? ¿Qué es lo que estás viendo, Jeremías? Uma vara de amendoeira. Una vara de almendro. Você lembra da época de Moisés? ¿Usted se acuerda de la época de A Moisés? nação de Israel é como uma vara seca. La nación de Israel es como una vara seca. E todas as profecias que eu estou trazendo por você Y todas las profecías que estoy trayendo aquí vão se cumprir, assim como o fruto da amendoeira também vem depois do inverno. también se van a cumplir así de la misma manera como el fruto de la almendra llega después del invierno. O Senhor está dizendo: você viu bem? El Señor le está diciendo: vio bien, Porque eu velo para cumprir a minha palavra. porque yo vengo a cumplir mi palabra. É interessante que no hebraico essa palavra amendoeira Y es interesante que en el hebreo esa palabra almendro tem o mesmo significado de velar ou ver, tiene el mismo cuidar. significado de velar, cuidar, ver. Ou seja, que aquela vara também tipifica a maneira que Deus cuida do seu povo. O sea que esa vara también es
Sí, una manera en la que se tipifica cómo Dios está cuidando a su pueblo. Eu estou cuidando do meu povo. Yo estoy cuidando a mi pueblo. Pode estar vindo um tempo de angústia, Puede estar viviendo en un tiempo de angustia, inverno terrível de perseguição, un inverno. invierno terrible de persecución, Mas novamente vai reflorescer pero nuevamente va a florecer e haverá frutos. y habrá frutos. O que você está vendo, Jeremias? ¿Qué es lo que usted está viendo, Jeremías? Para de olhar para o que você herdou de Manassés. Jeremías, deja de ver todo aquello que heredaste de Manasés. Deixa de olhar pelos reis do norte, Deja de mirar a los reyes del que norte, eram tão perversos. que eran tan perversos. O Senhor está zelando pela sua palavra. El Señor está aquí celando su palabra. Então, essa árvore, essa amendoeira, é a primeira árvore que floresce após o inverno. Entonces, este árbol de almendro es el primer árbol que florece después del E invierno. isso fala de ressurreição. Y eso habla de la resurrección. Deus está dizendo, você vai me servir sim. El Señor le está diciendo, usted sí me va a servir. Ainda que você ache que é uma criança, Aunque usted crea que es un niño, haverá poder de ressurreição e poder da palavra. habrá poder de resurrección y poder de la palabra. Então eram tempos assim que Deus estava corrigindo essa visão de Jeremias. Entonces, ese es un tiempo en que Dios estaba corrigiendo esa visión de Jeremías. O Senhor pergunta 3 vezes pelo menos a Jeremias. Y por lo menos 3 veces le pregunta a Dios a O que Jeremías, você está vendo, Jeremias? ¿qué estás viendo, Jeremías? Agora imagine se o Senhor pergunta para você. Ahora imagínense que el Señor le está preguntando a O que usted, você está vendo? ¿qué estás viendo? Para onde você está olhando? ¿Hacia dónde estás mirando? Porque se nós estivermos olhando para o lugar errado, Porque si estamos mirando hacia el lugar equivocado, isso vai moldar a nossa vida. el Señor va a moldear. Isso vai moldar, vai dar forma à nossa Esa vida. visión es lo que va a moldear y a dar forma a nuestra vida. Nós somos o que vemos. Y nosotros somos lo que vemos. Se olhamos para o lugar errado, Si miramos hacia el lugar equivocado, nos tornaremos pessoas equivocadas. nos tornaremos personas E se equivocadas. tem algo que Satanás é muito bom, Y eso es algo en lo que Satanás es muy bueno. é cegar o entendimento do povo de Deus. Es cegar el entendimiento del pueblo de E Dios. ele leva o povo a olhar para onde Deus não está trabalhando, Y él se inclina a llevar el pueblo de Dios hacia donde Dios no está orando, para olhar somente onde Satanás está trabalhando. para que solamente mire hacia donde Satanás sí está trabajando. Se você está olhando somente o lado negativo, Y si usted está mirando solo el lado negativo, você se torna uma pessoa totalmente negativa. usted se va a tornar una persona totalmente negativa. Quando você olha a maneira que Deus trabalhou com muitos dos seus servos, Cuando usted mira la manera en que Dios trabajó con muchos de sus siervos, ele também fez perguntas semelhantes a Jeremias. él hizo preguntas semejantes a las que le hizo a E ele Jeremías. também trabalhou para que essas pessoas corrigissem a sua visão. Y él también trabajó para que esas personas corrigieran su visión. Você lembra de Abraão? ¿Recuerdan a Abraham? Vamos olhar o capítulo 15 de Gênesis, Vamos a mirar ahí en el capítulo 15 de Génesis, porque tem uma história tão preciosa. porque allí vemos una historia tan preciosa. Quando o Senhor chama Abraão, Cuando el Señor llama a Abraham, ele faz uma promessa. él le hace una promesa Diz assim: depois destes acontecimentos, y dice así: después de estas cosas, quais coisas ou quais acontecimentos? ¿cuáles cosas? ¿Cuáles Abraão acontecimientos? acabou de vir de uma guerra de 5 reis contra 4. Abraham acaba de venir de una guerra donde habían peleado 5 reyes contra 4 E ele resgatou o seu sobrinho Ló. y él rescató a su sobrino Lot. E como ele não quis ficar com nenhum daqueles bens que veio da guerra, Y como Abraham no se quiso quedar con ninguno de aquellos bienes que se obtuvieron en la para não guerra, dizer que o rei de Sodoma ou Gomorra havia enriquecido Abraão. para que no dijeran que el rey de Sodoma o Gomorra habían enriquecido a Abraham. E Abraão então encontrou Melquisedeque. Entonces aquí Abraham encontró, Um capítulo anterior ele encontra Melquisedeque. en el capítulo anterior Abraham se ha encontrado con Melquisedec, Mas ele não ficou com nada desses reis daqui da terra. pero él no se quedó con nada de aquellos reyes de la tierra. Então, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. Después de esos acontecimientos, la palabra de Dios viene a Abraham en una visión. Se você relacionar na Bíblia quantas vezes a palavra de Deus veio por meio de visão, Si usted relacionara en su Biblia cuántas veces la palabra de Dios viene por medio de una visión, você vai ficar surpreso que foram muitas vezes. usted se va a quedar sorprendido porque fueron muchas veces. Deus traz sua palavra por meio de visão Dios trae su palabra por medio de una visión para que o servo do Senhor possa olhar para o lugar certo. para que el siervo de Dios pueda ver hacia el lugar correcto. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Você não tem que ter medo dos reis e não tem que ter medo de não ter nada aqui na terra. Usted no tiene que temer nada de los reyes ni de temer de no tener nada en esta tierra. Os outros reinos tinham grandes escudos, Porque los proteção. otros reyes tenían grandes escudos de protección. Mas eu sou o seu escudo, Pero yo soy tu o escudo, maior escudo. el mayor escudo. E eu vou lhe dar uma grande recompensa. Y yo te voy a dar una gran recompensa. Claro, a visão de Abraão precisava ser aclarada, Y claro que iluminada. la visión de Abraham tenía que ser aclarada, iluminada. Porque a recompensa que Deus daria a Abraão é muito maior que qualquer coisa que esse mundo possa dar. Porque la recompensa de Dios es algo que es mucho mayor de lo que este mundo pueda dar. Então respondeu Abraão: Entonces respondió Abraham: Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Então, nesse momento, Abraão está olhando também as coisas terrenas. En este momento Abraham también estaba mirando lo terrenal. O que adianta eu herdar muitas coisas nessa terra? Eu não tenho um filho, eu não tenho um herdeiro. ¿De qué me sirve heredar muchas cosas en esta tierra si no tengo un hijo, no tengo un heredero? Abraão continuou: Tu não me deste descendência e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Y continúa Abraham diciendo: Mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Essa era a tese de Abraão. Esa era la tesis de Abraham. Agora vamos ver a antítese. Ahora vamos a ver la antítesis. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: Esse não será o seu herdeiro, No te heredará este, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. sino un hijo tuyo será el que te heredará. Então o Senhor o levou para fora e disse: Y lo llevó afuera y le dijo: Oh, irmãos, quantas lições temos aqui? Hermanos, aquí cuántas visiones tenemos. Primeiro, ele acha que, de alguma forma assim, Deus talvez não foi muito correto comigo. De alguna manera, primero Abraham crea que Jehová no fue muy correcto conmigo. Já estou velho e não tenho um filho. Ya estoy viejo y no tengo hijo. Segundo, o meu herdeiro vai ser o meu servo. Segundo, mi heredero va a ser mi siervo. Então Abraão está completamente equivocado. Y aquí Abraham estaba completamente Porque a sua equivocado. teologia é de acordo com as circunstâncias. Porque su teología se basaba en sus Vocês circunstancias. estão me entendendo? ¿Sí están entendiendo? O que Deus fala com Abraão? O que Deus faz? ¿Y qué es lo que Dios le dice a Abraham? ¿Qué es lo que hace Não, Dios? não vai ser assim não. No, así no va a ser. Está olhando para o lugar errado. Estás mirando al lugar equivocado. E o Senhor então fala para Abraão: Entonces el Señor le dice a Abraham: Não será, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Y lo llevó fuera y le dijo. O Senhor tirou Abraão de dentro da sua tenda El Señor sacó a Abraham de su tienda e levou ele para um outro contexto. y se lo llevó a él a otro contexto. O Senhor também tirou Jeremias de dentro de si Y así como el Señor también sacó a Jeremías dentro de sí mismo, e também Saulo, que estava olhando para ele. y también Saulo, que también se estaba mirando E a sí está mismo, trazendo eles para fora, para outra realidade. y los saca afuera, los lleva a otra O realidad. Senhor tira Abraão de dentro da sua tenda, Entonces el Señor saca a Abraham de su tienda porque tem uma cobertura na tenda de Abraão que está impedindo ele ver as porque hay coisas una celestiais. cobertura en la tienda de Abraham que no le deja ver las cosas celestiales. Então o Senhor fala para ele: Entonces el Señor le dice: Olhe para os céus e conte as estrelas, se pode contá-las. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Você está vendo que Deus está corrigindo a visão de Abraão? Y si se dan cuenta que Dios está corrigiendo esa visión de Abraham, E ele pede algo para Abraão impossível. él Pediu para Abraão algo impossível. le pidió a Abraham algo imposible. Ou seja, é impossível contar as estrelas do O sea, céu. es imposible contar las estrellas del cielo, Não tem limite o que Deus iria fazer com Abraão. porque no tenía límite lo que Dios iría a hacer con Abraham. Assim será a sua posteridade. Así será su posteridad. Essa é a antítese. Esa es la antítesis. Mas você tem um conflito. Pero entonces ahí usted tiene un conflicto, Porque Abraão já estava velho, porque Abraham ya estaba viejo ou envelhecendo ainda. y seguía envejeciendo E ele não tem filhos. y no tenía hijos. E agora como é que vai herdar
vai ter uma quantidade enorme de filhos como as estrelas do Y céu. ahora, ¿cómo es que va a tener una cantidad enorme de hijos como las estrellas del cielo? Assim creu Abraão no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Agora é interessante que Paulo, interpretando esse texto, Ahora es interesante que cuando Pablo interpreta este texto, ele diz que Abraão, em esperança, él dice que Abraham en esperanza, ele creu contra toda e qualquer esperança. él creyó contra toda esperanza. Abraão, olhando para si e para as circunstâncias, Porque Abraham cuando se vio a sí mismo y a sus circunstancias, era impossível ter filhos. era imposible que tuviera hijos. Mas quando ele creu na tese de Deus, na Pero quando- antítese de Deus, Cuando él creyó en esa antítesis de Dios, ele deixou a sua tese de lado, él dejó su sua tese, tesis de lado e abraçou pela fé o que Deus falou para ele. y abrazó por la fe aquello que Dios le dijo a él. E diz que Abraão foi fortalecido quando ele deu glória a Deus. Y dice que Abraham fue fortalecido Cuando él dio cuando él gloria. le dio gloria a Dios. Isso está em Romanos 4. Eso está en Romanos 4. Ele não foi fortalecido quando ele gerou um filho. Él no fue fortalecido cuando engendró su hijo. Não, ele foi fortalecido quando ele creu em esperança, Él fue fortalecido cuando creyó en esperanza contra toda e qualquer esperança, contra toda esperanza de que ele seria um pai de uma grande multidão. de que él sería padre de una gran multitud. E ele foi fortalecido quando ele começou a glorificar a Deus. Y él fue fortalecido cuando empezó a glorificar a Dios. Ou seja, que aquilo que Deus falou para ele, O sea que aquello que Dios le dijo a él, como ele passou a olhar para essa realidade, cuando él miró esa realidad, isso se tornou o seu estilo de vida. ese se tornó en su estilo de vida. Agora Abraão está andando por essa visão. Ahora Abraham estaba andando por esa O visión. versículo 7 diz: En el versículo 7 dice, O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, o Senhor não explica para ele para onde ele ia e não dá detalhes para ele. el Señor no le explica hacia dónde iría y prácticamente no le da detalles a él. Ele apenas fala: sai da tua terra, da casa da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Él solamente le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a dónde te voy a mostrar. Quando ele obedece, Cuando Abraham obedece, à medida que ele vai andando em fé, en la medida en que va andando en fe, então Deus vai ampliando a sua visão. Dios va ampliando su visión. Agora Deus fala de onde ele tirou Ahora Dios, él está diciendo aquí de dónde lo sacó e que vai dar esta terra por herança para y que ele. le daría esa tierra por heredad a él. Ah, Senhor, mas como, Senhor, saberei que vou herdar essa terra? Y le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. E ali Deus faz um pacto com... Y allí Dios Con Abraham. hace un pacto con Abraham. Quando chegamos então no próximo capítulo, Cuando llegamos entonces al... 16. Capítulo 16. cuando versículo 1. llegamos al capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham. Infelizmente, Sara estava olhando para o lugar errado. Desafortunadamente aquí vemos que Sara estaba mirando al lugar Se equivocado. você perguntar, Sara, o que você vê? Si usted le hubiera preguntado a Sara, ¿qué ves? Ah, eu vejo um marido que quer tanto ter um filho, Ella hubiera podido decir, yo veo un esposo que quiere tanto tener un mas já hijo, está ficando velho e está frustrado. pero ya se está envejeciendo y está frustrado. Tadinho, acho que ele não está muito bem da cabeça. Pobrecita, yo creo que no estaba muy bien de la Está cabeza. falando umas coisas muito estranhas. Está diciendo cosas muy extrañas. Porque ele não tem um filho. Porque él no tenía un hijo. E eu já estou velha. Y yo ya estoy vieja. Mas vem com a conversa agora que vai gerar tanto filho como as estrelas do céu. Y ahora él sale con una conversación ahí donde dice que va a tener hijos como las estrellas de los cielos. Então eu vou ter compaixão dele. Yo voy a tener compasión de Como Abraham. eu sou estéril, Y como yo soy estéril, então eu tenho uma serva, Agar. yo tengo aquí una sierva Agar. Eu vou conceder que ele se deite com ela. Yo voy a conceder que él se acueste con ella. Porque
Sarai não creu no que Abraão falou. Porque Sarai no creyó en lo que Abraham Ela não dijo. teve a visão espiritual que Abraão teve. Ella no tuvo esa visión espiritual que sí tuvo Abraham. E esse é o problema. Y ese es el problema. Nós normalmente praticamos e cremos naquilo que vemos. Nosotros nuevamente practicamos y hacemos aquello que vemos. Se somos um povo sem visão espiritual, Si somos un pueblo sin visión espiritual, seremos como o verme de Jacó. seremos como Um verme de Jacó. É um sancudo? Não, um gusano. seremos como el gusano de Jacob. O Senhor chamou o seu povo de verme de Jacó. El Señor llamó a su pueblo como el gusano de Jacob. Ou seja, ele estava andando com a cabeça enterrada na areia para baixo. O sea, él estaba hablando con su cabeza enterrada en la arena hacia abajo. Jacó um dia olhou para o céu e lutou com Deus. Jacob miró hacia el cielo E lutou com Deus. y luchó con Dios. E ele foi transformado em príncipe de Deus. Y él fue transformado en un príncipe de Dios. E ele também viu os céus abertos e uma escada. Y él también vio los cielos abiertos y una escalera. Então a vida de Jacó foi sendo mudada pela visão que ele foi tendo. Y la vida de Jacob fue siendo mudada por la visión que él fue teniendo. Mas quando Deus chama o seu povo de verme de Jacó, foi Pero- Isaías que chamou? Y cuando vemos que Isaías nos muestra que Dios llamó a su pueblo como el gusano de Jacob, Ele estava olhando para o lugar errado. era porque él estaba mirando hacia el lugar No equivocado. lugar de olhar para os céus e a direção de Deus, En lugar de ver hacia los cielos y ver la dirección de Dios, estava olhando para as circunstâncias terrenas e terríveis. estaba mirando las circunstancias terrenales y terribles. Sara deu a sua serva para Abraão Entonces Sara le da a su sierva a Abraham e gerou Ismael. y ahí fue cuando tuvo a Ismael. E quando o anjo vem falar que ela vai gerar um filho, Y cuando viene el ángel y le dice que va a tener un hijo, Sara riu. Sara se rió. Ela não creu. Ella no creyó. Até que realmente a promessa se cumpriu. Hasta que realmente la promesa se cumplió. Então foi uma história muito bonita de Deus corrigir a visão. Entonces vemos aquí una historia muy bonita de cómo Dios corrige la visión. Quando chegamos no livro de Hebreus, Y cuando llegamos allí al libro de Hebreos, capítulo 11, capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, aquí en la galería de los héroes de la fe, chegamos no versículo 8 do capítulo 11. vemos ahí en el versículo 8 del capítulo 11, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Normalmente alguém quando vai se mudar quer saber para onde vai. Nuevamente, cuando alguien se va a mudar, usualmente sabe hacia dónde va. Claro, Abraão não entrou na internet para consultar pelo Google a fotografia da casa, da cidade. Y sabemos que Abraham no entró por internet y entró a Google y fue a mirar cómo eran las imágenes de aquella casa y de la ciudad a donde él iba. Ainda se tivesse o Google na época, Y aún si hubiese existido Google en aquella época, ele não poderia ser eficaz fazendo isso. él no hubiese sido eficaz haciendo eso. Porque Deus não falou para ele para onde ele ia. Porque Dios no le dijo a dónde le iba a llevar. Deus queria treinar Abraão a andar pela fé. Dios quería entrenar a Abraham a andar por la fe. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mas como isso é possível? Pero ¿cómo es eso posible? Verso 10 diz: Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Y ahí en el 10 nos dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Agora você está vendo que se você perguntasse para Abraão: Ahora, si usted le llegase a preguntar a Abraham, Abraão, o que você vê Abraham, ¿qué ves? depois dessas histórias com Deus? Después de estas historias con Dios, Eu vejo a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraham hubiese respondido, yo veo aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ainda que ele está vendo algo terreno, Aunque él está viendo algo terrenal, mas já está contemplando a Nova Jerusalém. ya está contemplando la Nueva Então ele Jerusalén. não está mais apegado às coisas terrenas. Entonces ya no está apegado a aquellas cosas terrenales. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel
aquele que lhe havia feito a promessa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A visão de Sara foi corrigida. La visión de Sara también fue corregida. Agora, se você pergunta para Sara, Sara, o que você vê? Entonces, si usted le hubiera preguntado a Sara, Sara, ¿qué ves? De onde está aquele velhinho meio gagá da cabeça? ¿Dónde está aquel asuntico de Agar en tu cabeza? Não, 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 não. Abraão é um homem de Deus. Le hubiera dicho, no, Abraham es un hombre de Dios. Eu que era meia louquinha, meia... La que estaba medio loquita era yo, Porque ela agora creu. porque ahora ella creyó, Ela viu. ella vio. E quando ela creu no que viu, Y cuando ella creyó en lo que vio, ela recebeu poder para gerar filhos. ella recibió ese poder para engendrar hijos. Quando nós cremos na palavra de Deus Cuando nosotros creemos en la palabra e de Dios ignoramos as circunstâncias terrenas, y dejamos de lado las circunstancias ainda que terrenales, as coisas sejam terríveis, aunque las cosas sean terribles, recebemos poder para cumprir a promessa de Deus. recibimos el poder para cumplir la promesa de Muitas das Dios. vezes somos muito fracos, Muchas veces somos muy débiles porque estamos olhando para o lugar errado. porque estamos mirando el lugar equivocado. E se você crê mais na desgraça do que no poder de Deus, Y si usted cree más en la desgracia que en el poder de Dios, quão desgraçados seremos? ¿cuán desgraciados seremos? Você lembra aqueles 12 espias que foram ver a terra? ¿Recuerdan aquellos 2 espías que fueron a ver la tierra? Se você perguntasse para 10 deles, Si usted le hubiese preguntado a 10 de ellos, o que vocês viram? ¿qué vieron? Ah, nós vimos gigantes terríveis. Nosotros vimos gigantes terribles. Nós somos como gafanhotos. Somos como langostas. Não tem esperança para nós. No hay esperanza para Não, não, nosotros. não, não. Melhor No, no, voltar no. lá para o Egito. Mejor devolvámonos para Egipto. Eles olharam para o lugar errado. Ellos miraron al lugar equivocado. Ô, Caleb e Josué, o que vocês viram? Pero si le hubiésemos preguntado, Caleb, Josué, ¿ustedes 2 qué vieron? Ah, uma terra maravilhosa. Ah, una tierra maravillosa. Exatamente como Deus falou a Moisés. Exactamente como Dios se lo dijo a Moisés. Terra que mana leite e mel. Una tierra que emana leche y miel. Mas eles estão falando que tem gigantes lá, os filhos de Anak. Pero ellos están diciendo que hay gigantes, los hijos de Anac. Ah, e o que tem isso? Sí, creo que también hay eso. Mas eles serão como pão para nós. Pero ellos serán como un pan para Ou seja, as nosotros. dificuldades que encontramos lá, O sea, esas dificultades que vimos allá, nós vamos devorar eles. nosotros los vamos a devorar a E vamos ellos. nos tornar muito fortes. Y vamos a ser muy fuertes. Cada dificuldade que vem, Cada dificultad que venga, não temos que fugir, no tenemos que huir, temos que enfrentá-la. tenemos que E enfrentarla. cada vez que enfrentamos e vencemos, Y cada vez que enfrentamos y vencemos, nós nos tornamos os gigantes de Deus. nos tornamos a esos gigantes de Dios. Então aquela geração que olhou para o lado errado, Entonces aquella generación que miró al lugar equivocado, morreram todas no deserto. todos murieron en el desierto. Porque ele estava ensinando a geração mais nova, Porque él estaba enseñando a esa generación más no joven lugar de olhar para Deus, que en lugar de mirar a Dios, estava olhando os inimigos. estaban mirando a los No enemigos. lugar de olhar para as promessas de Deus, En lugar de mirar a las promesas de Dios, estava olhando para palavras negativas. estaban mirando las palabras negativas. E eles tinham mais fé na desgraça, no caos. Y ellos estaban como en una esfera de desgracia y de caos. Eles acreditavam mais nisso Ellos creyeron más en eso do que nas promessas de Deus. que en las promesas de Dios. Então aqueles que têm uma visão equivocada Entonces, aquellos que tengan una visión não equivocada podem estar na liderança do povo de no Deus. pueden estar liderando el pueblo de Dios. Porque eles vão infundir esse espírito de incredulidade. Porque ellos van a transmitir ese espíritu de incredulidad. As tragédias que aconteceram no povo de Deus no passado Las tragedias que ocurrieron en el pueblo de Dios en el pasado foram consequência de olhar para o lugar errado. fueron consecuencia de ver hacia el lugar equivocado. E no lugar de agora ser cheio do poder do Espírito Santo, Y ahora en lugar de ser llenos del Espíritu Santo, estavam cheios de espírito de incredulidade, espírito de engano. estaban llenos de ese espíritu de incredulidad, de engaño. Então você vê que Deus está sempre corrigindo o seu povo. Y ustedes se dan cuenta que Dios siempre está corrigiendo a su pueblo. Ele conseguiu inclusive corrigir a Sara. Incluso él consiguió corregir a Sara. O versículo 12 diz: Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Y ahí en el 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eles estavam olhando e saudando o que estavam vendo. Ellos estaban mirando y saludando aquello que estaban viendo. Então, aqueles que vieram nas pisadas de Abraão, Entonces aquellos que vieron esas pisadas de Abraham, eles conheceram o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. ellos conocieron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. E o livro de Hebreus vai dizer que que eles morreram sem receber as promessas Y aquí Hebreos nos dice que ellos murieron sin recibir las promesas e que eles estão esperando a gente. y que ellos nos están esperando a nosotros Sim, para sermos aperfeiçoados. para que seamos perfeccionados. Você imagine o que eles estão conversando. Imagínense lo que ellos están conversando. Agora imagine o povo hebreu que tinha a fé de Abraão. Ahora imagínense este pueblo hebreo que tenía la fe de Abraham, Inclusive Paulo e os demais. incluso Pablo y los demás. Porque quando os saduceus foram falar para tentar Jesus se haveria casamento ou não depois, Porque cuando le preguntaron a Jesús que si después iba a haber también matrimonio e se vai haver ressurreição, y si iba a haber resurrección, falou, vocês não têm lido, el Señor les dice, ¿ustedes no han leído? porque eles eram os grandes teólogos da época. Porque ellos eran los grandes teólogos de la Ele época. falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Él dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eu não sou Deus de mortos, sou Deus de vivos. Yo no soy el Dios de muertos, sino de vivos. Então a teologia dele também estava equivocada deles, Entonces la teología de ellos también estaba porque equivocada, estava olhando para o lugar errado. porque estaban mirando el lugar Deus é equivocado. Deus dos vivos. Él es Dios de los vivos. E diz que quando chegar naquele dia no reino, Y dice que cuando llegue aquel día del reino, nós também vamos sentar junto com Abraão, Isaac e Jacó. también nos vamos a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Ou seja, eles não têm uma amnésia na sua mente. O sea, ellos no tienen amnesia en su mente. Eles têm, digamos, uma amnésia quanto ao pecado, as coisas que o pecado causou. Ellos quizás tengan una amnesia en cuanto a lo que el pecado causó, Mas quanto a Deus e a história de Deus com seu povo, não. pero en cuanto a Dios y a la historia de Dios con su pueblo, no. Então nós vamos poder conversar com eles. Entonces vamos a poder conversar con ellos. Talvez agora mesmo, nesse momento. Incluso ahora mismo en este momento, Se você pudesse ver os céus abertos, si usted pudiera ver los cielos abiertos, provavelmente eles estão num diálogo muito bonito. probablemente ellos estén teniendo un diálogo muy bonito. Estão conversando. Están conversando. O problema é se Abraão perguntar para nós. El problema es si Abraham nos pregunta a nosotros E se Jeremias e os demais. y si Jeremías y los demás, O que você vê? ¿qué estás viendo? Nós estamos vendo dias muito difíceis. Estamos viendo días muy difíciles. Parece que estamos na apostasia. Parece que hay apostasía, Quase não tem homem de Deus. casi no hay hombres de O Dios, anticristo está vindo. el anticristo ya está llegando. Certamente estamos devastados. Ciertamente estamos devastados. Não, nós está muito frio. No, está muy frío. Inclusive, nem mais milagre tem entre nós. Incluso ya ni siquiera hay milagros É en uma medio situação nuestro. muito difícil. No, es una situación muy difícil. Provavelmente eles vão olhar e falar, mas esse povo é crente? Probablemente ellos nos miren y se van a preguntar, ¿y este pueblo es creyente? Será que eles são também descendência de Abraão? ¿Será que ellos también son descendencia de Abraham? Porque Abraão foi chamado pai da fé. Porque Abraham fue llamado el padre de la fe. Porque tudo que eles plantaram lá atrás, Porque todo lo que ellos plantaron allá atrás, eles sonhavam e esperavam uma colheita no tempo do fim. ellos soñaban y esperaban por esa cosecha en el tiempo del fin. Então, o tempo mais glorioso da obra de Deus, Entonces ese tiempo más glorioso de la obra de a Dios, coroa da obra de Deus, la corona de la obra de Dios, está no tempo do fim. está en el tiempo del fin. Quando a igreja está sendo adornada como noiva Cuando la iglesia está siendo adornada como novia para atrair o seu noivo do céu. para traer al novio de los cielos. Ainda que existe provavelmente tribulação e até a figura do anticristo, Y aunque exista la tribulación, incluso la figura del anticristo, mas essas coisas não deveriam tomar o centro da atenção do povo de Deus. esas cosas no deberían tomar el centro de la atención del pueblo É de como Dios. uma mobília que você tem na sua casa, uma mobília, um móvel, Es como un mueble que usted tiene en su casa para colocar algo muito especial em cima. para poner algo ahí muy especial encima. Quando você chama alguém para ver, Y cuando usted llama a alguien para que lo vea, o que você está vendo?
¿qué estás viendo? Ah, eu estou vendo um buquê de flor lindo. Ay, yo estoy viendo aquí un adorno de flores muy bonito. Mas se você pega alguém com a visão errada, Pero si usted llama a alguien que tenga una visión ah, equivocada, eu estou vendo um móvel, uma coisa aí, é legal, interessante. yo estoy viendo ahí un mueble que sí está como chévere, interesante. Às vezes acontece assim entre marido e mulher. Y a veces ocurre así entre esposo y esposa. Ela arruma os seus cabelos, Ella se arregla su cabello, a sua roupa, su ropa, o seu rosto, su e rostro, prepara algo bonito, uma comida boa para o y marido. prepara una comida, algo bonito para su Então esposo. chega ele com fome como se fosse um dinossauro. Y llega él con hambre como si fuera un dinosaurio. E ele devora a comida. Y él se devora la comida. E às vezes nem elogia a mulher que a comida está muito boa. Y a veces ni siquiera elogia a la mujer por la comida que estaba Não, muy e ela buena. fica ali olhando. Él se queda ahí mirando. Se ela perguntar o que você viu, Y si ella le pregunta, ¿qué viste? eu vi uma comida boa. Ah, yo vi una buena comida. Aí o que mais? E Eu vou que tomar mais? um banho, estou cansado. Não Ai. viu mais nada. Me voy a bañar o estoy cansado porque yo no vi nada más. Se eu fosse um anjo, talvez eu daria uma cacetada na cabeça do homem desse. Si yo fuera un ángel, quizás le pegaría a ese hombre en la cabeza. Porque a comida é um detalhe para chamar a atenção do homem. Porque la comida fue un detalle para llamar la atención del Ela não hombre. tem um fim em si mesmo. No tiene un fin en sí mismo. Mas nós não somos românticos. Pero nosotros no somos románticos. Precisamos aprender com Cristo a ser romântico. Necesitamos con Cristo aprender a ser románticos. Então, quando nós olhamos a igreja, Entonces, cuando nosotros miramos a la e se o iglesia Senhor pergunta para nós o que você está vendo, y si el Señor nos pregunta, ¿qué estás viendo? nós normalmente estamos vendo só as coisas negativas. Nosotros en ese momento estamos viendo solo lo negativo. E isso é um problema grave. Y eso es un problema grave. Que o Senhor possa corrigir a nossa visão. Y que el Señor pueda corregir nuestra visión. Me lembro que um ano tivemos tanto problema na nossa região Yo recuerdo que un año en nuestra región tuvimos muchísimos problemas. e não teríamos conferência ou encontro entre nós. No tuvimos ni campamentos ni Não, conferencias en a medio. gente não ia ter No íbamos a tener ni conferencia ni campamento en no medio início nuestro, do ano. Al inicio del año. Então, as irmãs, especialmente, Entonces, especialmente las hermanas, Gerson, você está viajando para outros lugares, vamos ter um encontro. Gerson, usted que está viajando para otros lugares, vamos a tener aquí un E eu campamento. vi que havia uma pequena fé. Y yo vi que había una pequeña fe. E o Senhor nos lembra, né, que Ele não apaga o pavio que fumega Y el Señor nos habla de que no apaguéis el pábilo que humea, e nem destrói a cana que foi agitada pelo vento. Ou quebrada. ni quiebres la caña cascada. Se há um pavio fumegando, Porque si hay un pabilo que está humeando, mínimo de fé, hay un mínimo de fe, nós temos que abanar para esse fogo aumentar. tenemos que avivar esa llama. Sim. E aí, ok, vamos ter um encontro e eu não vou viajar para outros lugares. Entonces yo dije, bueno, ok, vamos a tener el encuentro y no voy a viajar a ningún otro lugar. E as irmãs falaram, não, vão vir vários irmãos da região, vamos ter. Y dijeron, bueno, van a venir varios hermanos de la región. Precisamos abençoar nossa região. Necesitamos bendecir nuestra región. Justamente nesse período, praticamente não veio ninguém dessa região. Y prácticamente en ese periodo no vino nadie de la región. A não ser uns gatos pingados, assim, bem pouquinho entre nós. Habían muy poquitas personas. ¿Y qué? É uma anedota nossa. Coisa de brasileiro. Bueno, cosas brasileras. E ficamos admirados. Y quedamos admirados. Mas sabe o que aconteceu? Pero ¿saben qué ocurrió? Vieram pessoas que nós nunca tínhamos visto. Vinieron personas que nunca habíamos visto. O encontro foi pequeno, El encuentro fue pequeño, mas a obra que Deus fez foi tão profunda pero la obra que Dios hizo fue tan que profunda está frutificando ainda hoje. que aún hoy está fructificando. E o Senhor nos corrigiu, vocês estão olhando para o lado errado. Y el Señor nos dijo, están mirando al lugar equivocado, Como o tempo de Gideão. como en el tiempo de Gedeón. Milhares que iam com ele para a guerra. Millares que venían con él para la O guerra. Senhor falou, tem muita gente aí. El Señor dijo, no, hay muchas personas. Manda um bocado de gente para casa. Devuelve unos para la casa. Manda os que estão com medo para casa Los que também. tengan miedo que se devuelvan para su Gideão casa. ficou com 300. Y finalmente Gedeón quedó solo con 300. Às vezes nós achamos que Deus vai fazer a obra dele com uma coisa muito grande. Y a veces creemos que Dios va a hacer su obra con algo muy grande. E muitas vezes o Senhor faz diferente com coisas pequenas. Y solamente que a veces el Señor hace algo diferente con cosas pequeñas. O Senhor amou Betânia, que era um povoadozinho muito pequeno. El Señor amó a Betania, que era un pueblito que era muy pequeño y Quando aislado. Jesus nasceu, Cuando Jesús nació, não havia lugar para ele nas hospedagens, nas casas. no había lugar para él ni en los hospedajes ni en las casas. E Maria enrolou o menino e colocou aonde? Y María envolvió al niño, ¿y dónde lo puso? Num lugar improvável, En un lugar improbable, numa manjedoura. en un pesebre. Às vezes nós somos como uma manjedoura. Y a veces nosotros somos como ese pesebre. Mas disse C.S. Lewis, ¿Cómo?
C.S. Lewis falou Ah, y C.S. Lewis dijo que dia aconteceu algo muito raro, que un día aconteció algo muy extraño, que uma simples manjedoura que un simple pesebre segurava algo que é maior do que todo o universo. estaba reteniendo algo que era mayor que todo el universo. Você imagina que coisa gloriosa? Entonces, imagínense eso tan Para glorioso. onde você está vendo? ¿Hacia dónde estás viendo? Abraão passou a olhar para o futuro. Abraham pasó a ver el futuro. E assim foi com Noé, com Moisés, com todos os homens de Deus. Y así fue con Noé, con Moisés y con todos los hombres de Dios. Jeremias, o que você está vendo? Jeremías, ¿qué estás viendo? E o Senhor estava corrigindo a Jeremias. Y el Señor estaba corrigiendo a Jeremías. Então, entre a tese que temos Entonces entra ahí la tesis que tenemos e a antítese de Deus, y la antítesis de Dios vamos ter uma síntese. y vamos a tener una Nós síntesis. vamos ter realmente a verdade espiritual. Y ahí vamos a tener en realidad la verdad É essa espiritual. realidade espiritual que deve encabeçar e dominar a nossa vida. Y es esa realidad espiritual la que debe dominar y encabezar nuestra vida. Nós devemos confiar no Senhor. Debemos confiar en el Que o Señor. Senhor também esteja corrigindo a nossa visão Y que el Señor esté corrigiendo nuestra visión para deixar de olharmos para as coisas que perecem, as coisas que se veem, para dejar de ver esas cosas que perecen, lo que vemos, e olhar para aquilo que é eterno. y mirar aquello que es eterno. E também ter um coração muito agradecido por esses dias. Y también tener un corazón muy agradecido por estos días. Que ainda que é um acampamento muito simples, Que aunque sea un campamento sencillo, precisamos confiar que o Senhor está fazendo coisas gloriosas. necesitamos confiar en que el Señor está haciendo cosas gloriosas. E apesar de sermos fracos, Y a pesar de que seamos débiles, quando cremos como Sara creu, cuando creemos como Sara creyó, Ele nos dá poder para fazer coisas extraordinárias. Él nos da poder para hacer algo extraordinario. Amém. Vamos orar. Amén. Vamos a orar. Você quer orar? Quer orar? Padre, damos gracias por tu obra, Señor, porque a ti te plació, Señor, escoger estos vasos frágiles, Señor, y que en estos vasos, Señor, habitará tu gran tesoro. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Corrige nuestra mirada, corrige nuestra visión para que podamos ver lo tuyo, para que podamos con lo tuyo, Señor, dirigirnos a esa senda, Señor, que has trazado y planeado de antemano para nosotros. Amém. Corrige nuestra visión, Señor, y muéstranos ese lugar donde estamos. Amém. Muéstranos eso que estamos viendo, Señor, y corrige todo lo deficiente, corrige todo lo nuestro, todo lo que está allí, Señor. Quítalo en medio y ponlo tuyo, Señor, para que podamos andar, Señor, como estos varones andaron cuando hubieron, Señor. Pedimos que corrijas nuestro caminar, corrijas nuestra visión y nos ayudes a andar conforme a tu voluntad, Padre. Estamos en tus manos, estamos en tu presencia, ponemos este tiempo en tu presencia, Sim. este campamento, Señor, abre nuestros ojos, como oraba nuestro hermano, prepara nuestra tierra, Señor, para recibir lo tuyo y corrige, Señor, lo que haya de ser corregido en medio nuestro. Nos ponemos en tus manos y en tu presencia, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amém. Graças, irmão.